A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que tenhamos aqui a compreensão exata desses textos. Eu quero pedir a você que nos acompanha no canal, que nos ajude a divulgar esse trabalho, ajude a divulgar essas verdades, e para que o maior número de pessoas possam compreender e estar diante de realmente o que está escrito. Hoje em dia nós temos um grande problema teológico. As teologias sistemáticas, elas trazem ali a primeira defesa é, é para a sua instituição e não para as escrituras, né? Não para o evangelho. Infelizmente, a gente tem esse problema. A gente passou aí por uma semana pascual, onde houve ali a comemoração da Páscoa e termina no primeiro dia da semana, ou seja, no domingo de ressurreição. E a gente sabe que 99,9% das igrejas hoje fundadas estão baseadas neste ensino, né? Que eles ensinam que como a ressurreição aconteceu no primeiro dia da semana, ou seja, no domingo, dentro do nosso calendário, esse é o dia que deve ser adorado, é o dia que deve ser consagrado para que seja lembrado, né? Pois bem, o que a gente precisa saber é que dia exatamente isso aconteceu, que dia isso aconteceu, como aconteceu, e as escrituras nos traz todo esse relato. A gente aprende pelas escrituras todo este relato. Então, primeira coisa a se descobrir é que naquela semana houve dois sábados. Houve o sábado pascual e houve o sábado semanal. Então a gente precisa saber disso. Primeiro, nós temos dois feriados naquela semana. Dentro do calendário do Criador, são como se fosse para nós, são dois feriados. É o feriado pascual, a festa de Pêssah, a festa de Páscoa, como conhecida por nós, e o sábado semanal, né? Então houve dois sábados, e isso precisa ficar claro, você precisa entender isso. Agora, primeiro ponto que a gente precisa pesquisar e buscar para que a gente tenha fundamento e para que fique claro para nós que naquela semana houve dois sábados, é que o Criador ele tem um calendário e ele nos dá o caminho para que a gente aprenda esse calendário. A gente vai ver logo aqui, é, Êxodo 12. Você pode abrir a sua Bíblia e você vai perceber. Êxodo 12, capítulo 1 e 2 diz o seguinte: E falou o Senhor a Moisés e Arão na terra do Egito, dizendo: Este mesmo mês vos será o princípio dos meses, este vos será o primeiro mês do ano. O que eu acho muito interessante é porque as pessoas, elas, às vezes, algumas denominações, por exemplo, elas usam muito os textos de Êxodo 20, é, Êxodo 24, e alguns outros textos, mas e tem isso como regra de fé e até alguns pontos de salvação. Porém, Êxodo 12 não. Êxodo 12 não tem aplicação. Em Deuteronômio 16, verso 1, vai dizer para nós também: guarda o mês de Abibe, celebra a Páscoa ao Senhor teu Deus, porque no mês de Abibe o Senhor teu Deus te tirou da terra do Egito. É muito interessante isso aqui, porque veja bem, primeiro, a esmagadora não sabe o que é o mês de Abibe, e a esmagadora também não sabe o que é o primeiro mês do ano. Não sabe nem o que mês é Abibe e nem o que é o primeiro mês do ano. Então eu quero trazer para você aqui a compreensão exata. Primeiro, o mês de Abibe significa o mês da primavera no hemisfério norte. Primavera no hemisfério norte. Nós estamos no hemisfério sul. E a primavera se dá nas escrituras, esse mês se dá no hemisfério norte. Então, o primeiro ponto a se saber, quando começa a primavera e quando que é o primeiro mês. Aí você vai começar a descobrir
o calendário do Criador, porque esse é o calendário do Criador. É o calendário o qual aquele que crê nas Escrituras precisa conhecer e seguir. Então, mês de Abib, mês da primavera. Primeiro mês, então, primeiro mês é o mês da primavera. Então, quando isso acontece? Acontece quando há o equinócio, no dia 20 de março, acontece o equinócio. O equinócio traz com ele a estação, correto? E aí nós temos agora o quê? Nós vamos ter a lua, que é a testemunha, junto com as estrelas. A lua vai trazer o testemunho da estação que chegou, dando o quê? A estação ali, a fase da lua, ela vai trazer para a gente o amadurecimento, né? Ali do fruto. Então, ela tem a ver com o amadurecimento do fruto. Então, a fase da lua vai trazer para a gente ali o amadurecimento do fruto, que é uma testemunha, que traz para nós uma testemunha, correto? Então, a gente precisa saber disso em primeiro lugar. Qual é o primeiro mês? Qual é o mês de Abib? Entendeu? Porque se a gente volta lá em Gênesis, no capítulo 1, no verso 14, as Escrituras vai trazer para nós o seguinte, que ele deu o sol, a lua e as estrelas para a gente contar dia, mês e ano e as estações. Então a gente precisa saber contar por esses elementos, porque são os governos que o Criador nos deu para que não haja falha na contagem. Então essas regras são leis e elas não podem falhar, porque é o Criador quem as cuida, é o Criador as que mantém, correto? Então você está descobrindo neste momento que qual é o primeiro mês do ano, não é janeiro, e sim entre março e abril, e o mês de Abib, que significa primavera, ok? Então guarda isso com você. Agora, onde está o calendário do Criador nas Escrituras? O calendário do Criador está exatamente em Levítico 23. Esse é o calendário do Criador. Esse é o calendário o qual todos nós deveríamos conhecer e seguir. Esse é o calendário do Criador e é dado de acordo às suas festas. Então, leia aqui comigo. A primeira solenidade, a primeira festa, o primeiro descanso é o semanal. Então, o que ele fala em Levítico 23, verso 1? Depois falou o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel, dize-lhes: essas são as solenidades do Senhor que convocareis, serão santas convocações. Estas são as minhas solenidades. Então, qual que é a primeira solenidade? Qual é a primeira festa? Qual é o primeiro feriado? Como se fosse o feriado do nosso calendário. 6 dias trabalhará, se fará, né, todo o teu trabalho, mas o sétimo dia será o sábado de descanso, santa convocação, nenhum trabalho fareis. Sábado do Senhor é em todas as vossas habitações, né? Ou seja, descanso, né, separado, santo, entendeu? É um dia separado. Estas são as solenidades do Senhor, as santas convocações que convocareis ao seu tempo determinado. Olha só, no mês primeiro, lembra que a gente viu lá agora qual que é o mês primeiro? No mês primeiro, ao 14 do mês, pela tarde, correto? Pela tarde é a Páscoa do Senhor. Lembra que Jesus ele morre às 15 horas da tarde, que ele era o Cordeiro da Páscoa, né? O Cordeiro que tira o pecado do mundo. Então ele era o Cordeiro, então ele precisava ser colocado, né, ali como o Cordeiro que tira o pecado do mundo no crepúsculo da tarde ali, ou seja, ali nas 15 horas. Então, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, a gente precisa saber disso. Então, se você está contando aqui, você sabe que dia que é o 14º dia do primeiro mês, agora você está dentro do calendário do Criador. E é interessante que o verso 6 vai dizer, ó, e aos 15 dias deste mês é festa de pães ázimos, né? Do Senhor. 7 dias comereis pães ázimos. Então é um sábado grande, é um período separado de 7 dias, entendeu? Ele começa, você tem ali o 14º dia, é a Páscoa, onde você come a Páscoa, e
Você conta 7 dias a partir do 15º dia, você vai contar 7 dias que é a festa de pães ázimos, correto? Só que é interessante a gente saber que Daniel, no capítulo 7, no verso 25, ele traz para nós, ali você vai estudar sobre os reinos, ele está falando sobre os reinos que se levantariam, e esse reino, ele ia fazer o quê? Esse reino, ele ia proferir palavras contra o Altíssimo, ele ia destruir os santos do Altíssimo e cuidaria de mudar os tempos e a lei. Entendeu? Então, esse reino, ele mudaria os tempos e a lei. E isso aconteceu. Porque se você pegar a esmagadora igreja hoje, as pessoas que se dizem igreja, elas não sabem contar o tempo, elas não sabem dizer quando começa e quando termina o ano, porque nós temos um calendário alterado e elas conhecem o começo do ano como janeiro, por exemplo. E esse não é o calendário do Criador, isso não é o que está nas Escrituras. Então eles alteraram realmente os tempos e a lei, porque a palavra lei aqui, ela traduzida como lei, ela significa Torá, ou seja, os escritos de Moisés. Então a gente precisa ter isso em mente para a gente poder entender aquela semana. Então, se eu entendo aquela semana que foi no dia 14, porque Jesus comeu a Páscoa e Jesus é o Cordeiro da Páscoa, ele é o Cordeiro que se entregou por nós, o Cordeiro Pascual. Então, se Jesus comeu a Páscoa no 14º dia, então a gente precisa saber que dia que cai o 14º dia. Entende? Então, o 14º dia, ele tende a cair não numa data, num sábado semanal, entende? Porque são festas em dias diferentes, são tempos determinados em tempos diferentes. E é interessante, e assim, quando a gente vai para a compreensão daquela época, você vai entender o seguinte: naquela época, como é até hoje, todo judeu, todo hebreu, todo israelita, ele guarda o pôr do sol a pôr do sol. Não é contado como no Ocidente, que é meia-noite, vira-se um dia, entende? Então é de pôr do sol a pôr do sol. Então, quando dá o pôr do sol, começa um novo dia. Aquela noite, aquele período das 18 horas até as 6 da manhã do outro dia, é um período noturno e até as 18 horas daquele dia se deu um dia completo. Você entende? Mas é da parte escura para a parte clara. O nosso vai até a meia-noite e aí se conta outro dia, mas não é contado assim no Oriente, não é contado dessa forma no calendário do Criador. O calendário do Criador, ele é contado a partir de pôr do sol a pôr do sol. Entende? Então, se a gente partir desse ponto aqui em Mateus 28, no verso 1, você já vai ter exatamente quando ele ressuscitou. Então, vai dizer o texto de Mateus 28, verso 1: E no fim do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ao sepulcro. Então, peraí, se foi no fim do sábado, quando já despontava o primeiro dia, então significa que no fim do sábado, que é ali no pôr do sol, ele já tinha ressuscitado, porque se você continuar lendo o texto, você vai perceber que a pedra já tinha sido removida, entende? Então você já vai compreender aqui, já está claro quando ele ressuscitou. Ah, mas está dizendo que é quando despontava. A palavra despontava, se você for estudar no original, significa quando ele surge, quando ele aparece, ou seja, não está ligado como a tradução traz, tenta fazer você entender que foi ali nas horas que estava clareando da manhã. Não, 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 não é isso que o texto quer dizer. Mas, enfim, se você pesquisar no grego, no Google, o texto grego original, você vai perceber que existe aqui no texto, no findar do sábado, olha só como é que fica uma tradução mais aproximada do original, correto? Mas em vista dos sábados, num dos sábados, Maria Madalena e a outra Maria foram ao sepulcro. Você entende? A palavra sábados, que aparece aqui, fica claro que houve 2 sábados. Porém, a teologia sistemática hoje teria que se arrepender de forma global por ter alterou
isso nas Escrituras, e eu creio muito que isso vai ser uma das coisas que o Espírito, ao tocar essas pessoas, que eu não tenho o pensamento de dizer que elas enganam, mas sim que elas estão cegas, elas não conseguem ver, assim como os judeus, fariseus da época, não conseguiram ver Jesus. Mas eu acredito que esse temor vai cair sobre eles quando eles entender esse texto, quando esse texto ficar claro para eles, eles vão entender que eles alteraram o entendimento das Escrituras, e esse temor vai fazer o arrependimento ser global. Eu acredito muito nisso. Mas enfim, esse texto aqui, ele é um texto que, se a gente usasse só e no fim do sábado, a gente já teria, quem conhece a cultura e sabe que o calendário do Criador é contado de pôr do sol a pôr do sol, já estaria suficiente. Mas mesmo assim, eu quero te apresentar mais alguns textos. Se você ouve por aí a teologia sistemática, eles vão dizer que era o dia da preparação e por isso era sexta-feira. Então eles dizem, olha, era o dia da preparação e a preparação dos judeus era na sexta-feira. Sim, todos os sábados, sendo ele semanal ou sendo ele festivo, como eu te mostrei em Levítico 23, ele é considerado um sábado de preparação. Você tem que se preparar para ele. Todos eles, seja o semanal e seja o festivo. Porém, esse aqui, essa preparação que está nos textos é para a Páscoa. Então, nós podemos ver em João, capítulo 19, no verso 14, olha o que diz João 19, verso 14. E era a preparação da Páscoa, e quase a hora sexta, e disse aos judeus: Eis aqui o vosso rei. João 19, 14. Outro texto também, no mesmo João 19, no verso 31, vai dizer: Os judeus, pois, para que no sábado não ficassem os corpos na cruz, visto como era a preparação, pois era grande o dia daquele sábado. Lembra que eu te falei que é um sábado de 7 dias, porque é a festa de pães ázimos, a dedicação de pães ázimos durante uma semana, então é um sábado grande. Rogaram a Pilatos que se lhe quebrassem as pernas e fossem tirados. Também, João 19, no verso 42, vai dizer: E ali, por causa da preparação dos judeus e por estar perto, aquele sepulcro puseram a Jesus. Então, era a preparação, sim, mas era a preparação da Páscoa, não era a preparação da sexta-feira, não era na sexta-feira, mas eu vou mostrar mais alguns textos para que você fique claro isso para você. Então vamos lá. Mateus 28, verso 1, se você ler, como a gente acabou de ler lá agora, a gente vai perceber que ao findar do sábado, correto? Ao findar do sábado. Aqui em Marcos 16, verso 1, vai dizer que, olha só, no verso 1 que diz: E passado o sábado. Peraí, mas lá quando findou o sábado, elas foram ao sepulcro e ele já tinha ressuscitado. E aqui, passado o sábado, Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago, foram comprar aromas para ungí-los. Peraí, se a gente for pensar, raciocinar que naquela época não haveria essa possibilidade, porque se você seguir alguns textos aí, é, vai dizer que era alta madrugada, vai dizer um horário que para aquele tempo era impróprio ter algo aberto. Não é como nos nossos dias de hoje, que nós temos 24 horas, ou temos até às 10 horas, ou quer que seja. Não tinha esse período, não existia esse hábito, não existia esse costume. Então, logo a gente vê com esse texto aqui, se passou o sábado, como que passou o sábado elas foram comprar, se no outro texto está dizendo que ele já tinha ressuscitado? Você entende? É porque esse sábado aqui era o sábado da Páscoa. Esse era o sábado pascual. Passou o sábado pascual. O sábado pascual passou e no outro dia seguinte elas foram comprar aromas e bálsamos para ungir o corpo dele. Então o sábado passou, elas guardaram o sábado e aqui, como a gente vai ver, ó, em Lucas 23, 53, 54, 56, vai deixar claro isso, ó. Era o dia da preparação, estava para começar o sábado, e as mulheres que haviam acompanhado Jesus desde a Galiléia seguiram José e viram o sepulcro e como o corpo de Jesus fora colocado nele. Então foram para casa e prepararam perfumes e especiarias aromáticos e descansaram no sábado, em obediência ao mandamento.
Você concorda comigo? Então, por exemplo, esse texto aqui, quando você olha, as pessoas utilizam, alguns teólogos utilizam esse texto para falar que isso era uma sexta-feira. Porém, esse texto aqui não está falando da sexta-feira. Esse texto aqui está falando do sábado pascual. E elas descansaram conforme o mandamento, entendeu? E no outro dia, né, elas foram lá e compraram aromas e bálsamos e descansaram, segundo o mandamento, que aí já era o sábado semanal, já era o sábado após a sexta-feira, entende? Então não há contradição, a gente consegue ver pelas escrituras claramente, exatamente o que ocorreu naquela semana. E aqui nós temos um dado, um testemunho que João traz para nós, João 12, verso 1, vai dizer o seguinte, ó. Foi, pois, Jesus 6 dias antes da Páscoa a Betânia, onde estava Lázaro que falecera, a quem ressuscitaram dentre os mortos. Outro detalhe muito importante aqui, que a gente precisa ter em mente. Aqui, ele foi, Jesus esteve no jantar de Betânia, na casa de Maria, que ungiu os seus pés, lavou os seus pés com lágrimas, enxugou com seus cabelos e ungiu Cristo para o sepultamento. Aqui a gente vê exatamente quantos dias foi. Então, raciocina comigo, se foi 6 dias antes, e vamos imaginar que a Páscoa aconteceu na sexta-feira, como eles ensinam, você teria que contar a conta nos dedos comigo, ó. Você teria sexta-feira, você teria quinta-feira, você teria quarta-feira, você teria terça-feira, você teria segunda-feira e o sexto dia seria no domingo, primeiro dia da semana, correto? Lógico. Maravilha, até aí não tem problema. Tá dando de encontro com o que eles estão ensinando, correto? Mas agora presta atenção, no mesmo João 12, 12 e 13 vai dizer o seguinte: no dia seguinte, ou seja, na manhã seguinte, ouvindo uma grande multidão que viera à festa, que Jesus vinha a Jerusalém, tomaram ramos e palmeiras e saíram-lhe ao encontro e clamavam: Hosana, bendito o Rei de Israel que vem em nome do Senhor. Agora presta atenção. Presta atenção. Eu queria que vocês prestassem atenção nisso. Se vocês conseguem entender isso aqui, se Jesus foi, se o jantar foi no domingo, então, domingo à noite, logo a entrada triunfal, que é esse acontecimento aqui, que eles tomaram o ramo de palmeiras e saíram lá ao encontro e clamavam: Hosana, bendito o Rei de Israel que vem em nome do Senhor. Então, isso aqui foi no segundo dia da semana. Agora, naquele tempo, não haveria essa possibilidade, porque o templo não se abre nesses dias. O templo não se abre no segundo dia da semana. Não existe essa possibilidade. Aqui já é uma questão matemática que você já consegue é, tirar da cabeça das pessoas. Agora, quando você vai para o calendário do Criador, quando você vai para o calendário do Criador e você sabe fazer as contas, você sabe que é o primeiro mês do ano, é primavera no hemisfério norte, correto? Após o equinócio, e que é o 14º dia do mês. Então, se você sabe, se você conhece esse calendário, você sabe que isso vai ocorrer no quarto dia da semana. Vai acontecer numa quarta-feira, no quarto dia da semana. Entende? Não cai nem numa sexta-feira e também não tinha como cair o 15º dia no Shabat, porque uma coisa é uma coisa, 6 dias você vai trabalhar e vai descansar, entende? E no sétimo dia você vai descansar. Então, uma festa é uma festa, outra festa é outra festa, totalmente dias fixos diferenciados. Então a festa aconteceu numa quarta-feira e agora eu chamo você para fazer a mesma conta comigo. Se foi quarta-feira, então voltemos. Quarta, terça, segunda, domingo, correto? Domingo, sábado, sexta, correto?
Sexta-feira. Então, se foi na sexta-feira o jantar em Betânia, o dia seguinte foi o quê? Shabat, entrada triunfal. Ele não ia entrar em outro dia, porque era o dia que o templo estaria aberto, correto? Então, aqui para que a gente possa fechar esse estudo e você possa analisar ponto a ponto, verso a verso, você precisa entender isso, porque esse é o temor que vai cair sobre aqueles que estão enganando no sentido teológico as pessoas. Porque as escrituras dizem uma coisa, mas eles dizem outra. Mas os textos não estão dizendo isso. E por não saber contar, por não conhecer o calendário do Criador, essas pessoas estão levando a esmagadora massa para um erro teológico, para um erro de compreensão, devido à má compreensão dos textos. Mas voltando aqui te dizendo uma coisa, imagine você que mesmo que tivesse sido na sexta-feira, seria o 14º dia do mês. E naquele sábado que eles dizem que ele estava na sepultura, né? Que foi o 15º dia do mês, assim dizendo pelas escrituras. Se sexta-feira foi o 14º, naquele sábado foi o 15º dia, correto? Então, era o início da festa de pães ázimos e duraria 7 dias. Então, mesmo que eles quisessem não explicar isso, não ensinar isso, eles teriam que dizer que Jesus ressuscitou numa festa de pães ázimos, ou seja, ele ressuscitou em uma festa sabática. Era isso que era para ser ensinado. É isso que é para ser ensinado pelos teólogos sinceros, verdadeiros e que mostram as escrituras como regra de fé. Correto? Então, logo a gente aprende. Não foi nesse dia, porque as escrituras não fazem essa confusão, então por isso que é separado os dias, o 14º dia, o 15º dia do mês, então são dias separados, dias diferentes, e aconteceu, a gente, pelo equinócio, pela contagem, a testemunha da lua e as estrelas, a gente consegue saber que foi exatamente em uma quarta-feira e que ocorreu exatamente os 3 dias e 3 noites, assim como Jesus previu que isso aconteceria, profetizou que isso ia acontecer, que eram 3 dias e 3 noites, e assim aconteceu, mas fica aqui o meu relato para que você possa entender, para que você possa compreender. E se você tiver qualquer dúvida, querer aprender sobre o calendário, eu pretendo trazer aqui um estudo sobre o calendário, sobre como contar os dias, trazer um calendário para que você possa conseguir entender como o Sol, a Lua e as estrelas trazem a contagem do tempo, e você vai compreender exatamente. Mas eu espero que tenha ficado claro para que você possa entender os textos. Não há contradição nas escrituras, como alguns dizem, mas sim a falta das pessoas pesquisarem. Como eu disse para vocês, é muito simples. Aqui está o texto em grego. Você pode pesquisar hoje pelo Google e saber realmente o que está escrito no texto. Então, algumas coisas que o texto vai te trazer, vai clarear sua mente, vai trazer conhecimento para você. Mas o que eu quero que fique claro aqui para você é que a ressurreição, ela acontece num dia é, de sábado e não no primeiro dia da semana, como te ensinaram. Ok? Muito obrigado. Que a graça, a paz e a misericórdia esteja sobre nós e que a cada estudo que tenhamos, nós possamos ver e enxergar as Escrituras como elas são, sem fermento, porque Jesus disse que os fariseus iriam fermentar, e que a gente possa transformar a vida daquelas pessoas a qual a verdade das Escrituras, que é fiel e verdadeira, chegar. Muito obrigado, um abraço e até breve.